Olá, boa tarde. Olá, Lívia. Já coloco você. Deixa só o pessoal um pouco entrar. Bom, vamos lá. Coloca a Lívia. Estamos aqui em mais um debate. Debates na pandemia, parceria entre os escritórios Pérez e Barros. Oi, Lívia. Olá, tudo E bom? tudo jóia. E Terra Você me ouve Sarmento bem? Rocha. Escuto bem. Bem. Hoje a gente está aqui com a Lívia, né, como convidada. Vamos falar de patentes de medicamentos em tempos de pandemia. Bem-vinda. Obrigada. Lívia, eu acho que a gente podia começar como é que funciona uma patente, o que que é uma patente, que tipo de proteção, né, se confere, alguma coisa nessa linha, só para a gente situar aí o pessoal. Olá, Viviane, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, a gente está se conhecendo online. Em breve, quem sabe, Online. pessoalmente, seja logo. Espero. Então, hoje começa tomara. A patente, primeiro, muito rápido, mas já vou falar tudo bem direcionado para medicamento e equipamentos, né? Que é o que a gente agora mais demanda. A patente, a gente não tem definição legal, né? Eu costumo adotar a definição do professor Denis Borges, que ele diz que é uma solução técnica para um problema técnico, né? Então, ela resolve, e a importância de ter um problema, né? A patente a Sim. gente está tirando do domínio público e o Estado artificialmente interdita aquela tecnologia para aquele titular que teve investimento, que teve pesquisa, e ele ganha aí, no prazo geral, 20 anos do depósito do pedido de patente, tem prazo extraordinário também. Então, e aí demonstrando os requisitos, principalmente a inventividade dele, né? Para que o Estado desse. É como uma premiação, né? Você Uhum. investiu, provou, o Estado ele interdita para você, só você, titular, vai poder utilizar, vender, comercializar, como quiser, durante o tempo de exclusividade. Então, e aí os exemplos hoje, que hoje fica muito até mais fácil da gente ver, então os medicamentos, os respiradores, a famosa máscara, famosa escassa máscara N95, os Sim. testes, vacinas, todos esses objetos, entre aspas, eles são possíveis de serem patenteados, atingindo ali os requisitos legais. Né? A importância da patente hoje, e a gente inclusive conversava ontem sobre o artigo da professora Patrícia Porto, do NPI, Sim, com, excelente artigo. com mais dois autores, acho que é Pedro Miranda e mais alguém, desculpa, que eu não me recordo, mais uma mulher. E eles dizem no artigo, um artigo, até brinquei, um artigo que ele parece muito simples, né? Mas ele não tem nada de simples, porque tem uma Nada. pesquisa muito rica. E eles falam dali da possível dificuldade que uma patente ela pode trazer para o acesso à saúde. E que é o que a gente está vivendo hoje, o que a gente está tentando entender hoje. Por quê? Né? De um lado eu falei, olha, o Estado premia alguém que inovou. Então, por que que ele vai estar... Por que que pode ser uma dificuldade de acesso? A Ana me ajudou. Graziella Zoccolato, são todos... É o artigo do IPEA, a terceira autora do Isso. artigo. E por que essa contradição? É uma contradição que existe, na verdade, às vezes os interesses se chocam. Então, não é um discurso, a Viviane, anarquista, ou como estaria na moda, um discurso comunista. Mas porque a gente tem interesses constitucionais e que a nossa vida, enquanto jurista, é o tempo todo sopesar. Sim, essa ponderação, porque, né, por um outro lado, a gente também não pode esquecer que o custo de pesquisas, principalmente na área médica, é muito alto, né? Até a descoberta de um princípio ativo, você vai ter depois, ainda que você consiga fazer, né, a fora patente, você tem teste laboratorial, teste com animais, testagem com humanos e tudo isso tem um custo até que aquele medicamento efetivamente seja liberado à venda.
Então, acho que sem fazer, né, um discurso contra a patente, a gente entende que no âmbito de saúde é uma coisa muitas vezes preocupante, muito questionado, né? Poxa, mas descobriram um medicamento em vários casos. No Brasil, acho que o único que foi objeto de licenciamento compulsório foi um para AIDS, um dos medicamentos do coquetel de AIDS, né? Mas se você também não der aquela garantia de retorno, né, mínimo e individualizado para que só o titular possa efetivamente explorar aquela descoberta, a verdade é que você não vai ter muito interesse em investimento em pesquisa, né? E um pouco, não sei se você teve essa impressão, mas no momento atual dessa pandemia, eu esperava até ter muito mais pesquisas em curso do que efetivamente estão tendo. As notícias aqui no Brasil, pelo menos, são de uma única patente pedida pelo FMG. Quer dizer, eu ainda não vi muitos laboratórios privados se animarem efetivamente a investir em pesquisa de uma medicação para o Covid, que seria totalmente, né, mais do que importante, talvez porque já saibam, né, vários países ligados à própria OMS já recomendou que o licenciamento compulsório vem por aí para quem descobrir. Né? E assim, eu acrescentaria, e já vou pegar até uma adenda aqui sobre licença compulsória, mas eu acrescentaria até o costumando, né, Viviane? A gente vive levantando bandeira de pesquisa do nosso, pelo menos no nosso país, a maior fonte de pesquisa é a universidade pública. A gente vive levantando essa bandeira, então tem se costumando, né? Os anos de pesquisa, os anos de qualificação que esse profissional precisa ter para ele chegar a ser um pesquisador. Então é óbvio que eu acredito que ainda tenha que ser valorizado, mas como eu falei, a gente precisa, às vezes somos postos numa posição em que a gente precisa ponderar, afinal, qual direito, né, ele vai se sobrepor, entre aspas, né? O direito à patente é um direito de propriedade, mas ele não é absoluto. Então a gente tem como nenhuma propriedade. Exatamente. Então a gente tem na Constituição Federal o direito à saúde, que tem o mesmo peso, e bem diretamente, para quem não quer nem sequer fazer um mínimo exercício de artigos diferentes, a gente tem que lembrar que quando a Constituição ela concede o direito ao invento, ela o faz tendo em vista o desenvolvimento tecnológico, que é importante para a gente, Sim. desenvolvimento econômico, que é importante, mas o desenvolvimento social. E o direito à saúde, ele está no desenvolvimento social, óbvio, né? Porque sem saúde a gente não conseguiria. E a licença compulsória, óbvio, né? E nesse momento pipocam artigos, mas obviamente que a posição para os dois lados. Eu sou favorável, a gente tem uma lei para começar, né? Enfim, não Sim, há uma previsão legal. Previsão legal. Como você mencionou, a gente já fez com o Efavir. E aí, Lívia? Voltou. Um precedente, né? Na época lá do combate, do que voltou. chamam Uhum. Oi, voltei. A gente teve aí o precedente do Tá Efavirense. Tá travando para mim um pouco às vezes, mas está vindo. Na época que o Serra, ele fez em grupo de combate, né, a AIDS. E a licença compulsória, na verdade, desmistificando um pouco o que a gente vê, ela não é uma quebra de patente, né? A patente ela não deve existir. A lei prevê, antes até de eu mencionar a dos novos projetos de lei, a lei já prevê que ela é por tempo determinado, que não tem exclusividade, o que significa que, inclusive, o titular ele pode continuar comercializando e é sem prejuízo do titular. O que significa Eu acho que uma coisa até, só te interrompendo um pouquinho, é importante lembrar que não é também uma característica, quer dizer, licenciamento compulsório não é uma idiosincrasia brasileira. Está prevista na própria TRIPS, né? Em todos os países que têm no acordo TRIPS de patenteamento. Então, a licença compulsória não é uma exclusividade nossa, muito pelo contrário. E é um mecanismo que já existe, de fato, há muito tempo, né? E assim, sem prejuízo titular significa que ele vai receber o que a gente chama de royalty. Ou se a gente quiser chamar de comissão, como
chamar, ele vai receber um percentual de todo mundo que esteja comercializando. A nossa legislação do que a gente tem hoje, e o que seria mais adequado para o momento, a gente tem lá a emergência nacional, que tem que ser declarada pelo Poder Executivo Federal. Nós já temos esse ato declarado, né? E além da previsão, como você falou, assim, não é uma invenção brasileira. Eu tenho um dado que é um dado curioso para muitas. Às vezes, para a gente ver o debate, por exemplo, eu outro dia li que enquanto o NPI ele está acelerando o exame, porque há uma prioridade do NPI para qualquer tipo de tecnologia feita ao Covid. E aí eu li algo que falava, na contramão do INPI, o Congresso está estudando licenciamento compulsório. Não há contramão. Não. Porque o titular, se ele ganhar a patente, ele vai receber royalty. Então, tomara não, e mais do que isso, se essa patente não é divulgada, eu não posso nem ter licenciamento. A patente ela é uma premissa lógica ao licenciamento, né? E ela precisa ter sido depositada com todas as instruções, porque senão como é que você vai replicar, né? Faz parte do pedido de patenteamento que venha toda a especificação técnica de produção, e isso serve também para medicamentos. Então, não é, concordo com você, não é em linha contrária, ao contrário, né? Eles estão caminhando juntos. A patente é uma premissa para que você tenha o licenciamento compulsório. E o licenciamento compulsório é uma medida extrema, né? Tanto é extrema que a gente adotou aqui uma vez. Não abre, popularmente falando, ele não abre uma porteira para que a gente saia desapropriando patentes, não é isso. Eu tenho uma pesquisa interessante que eu li. Quando a gente fala, pensa em país economicamente desenvolvido, quando a gente pensa em capitalismo, a gente pensa nos Estados Unidos, né? E aí, o dado, por isso, para mim, ele é muito interessante. Uma professora da, se eu não me engano, Santa Clara University, ela fez um estudo, ela pegou um lapso temporal, e naquele lapso temporal foram concedidos pelos Estados Unidos 6 licenças compulsórias de medicamentos. O estudo dela era entender se aquilo ali, de alguma forma, teria desincentivado a indústria, a inovação, a pesquisa. E ela chegou à conclusão que não. De forma alguma. Que, entre aspas, nada mudou. Só que nada mudou para a pesquisa e desenvolvimento, até porque a concorrência, obviamente, ela pensa em que o próximo sou eu, né? Se hoje o medicamento patenteado da Viviane, quem sabe amanhã não é o meu, e estou eu vendendo. E de outro lado, você dá acesso a medicamento. O que para a gente é muito importante, a gente não pode esquecer, e aí não dá para a gente comparar determinados países, a situação do Brasil. No Brasil, além da situação econômica que todo mundo conhece, um dado que é um dado do IPEA, o SUS é o maior comprador de medicamento. A gente sabe que com a patente, o mercado exclusivo, você não faz licitação. Então, com a patente em vigência, eu não tenho licitação, que obviamente pode ser uma peneira para eu ter melhores preços, tá? E é o SUS quem vai comprar a maior parte. Seja a lista do SUS, que é uma lista que não é unificada. Então, eu posso ter um SUS da União, eu posso ter um SUS do Estado do Rio, eu posso ter um município comprando. Ou seja, das decisões judiciais que determinam que determinado poder público compre o medicamento. Então, quando a gente tem a licença compulsória, ela é instaurada, eu tenho por X tempo determinado, todo mundo podendo produzir. Isso eu acho que é bastante importante a gente ressaltar, que é efetivamente a diferença entre uma licença compulsória e uma desapropriação de patente, que também pode acontecer, mais raro ainda, mais difícil ainda. Licenciamento compulsório, ele é temporário, quer dizer, ele vai ter, no caso, inclusive, de emergência médica, o mesmo prazo de validade da emergência. Então, no momento em que um decreto presidencial, por exemplo, no caso do Brasil, cair, deixar de classificar a situação como de emergência, o licenciamento compulsório também não sobrevive, né? Exatamente. E o que a gente tem hoje, né? Eu falei, hoje a gente poderia usar a emergência nacional. Então, por que a gente tem projetos de lei se a gente já tem hoje? Na verdade, quando a gente prevê a emergência nacional, a gente tem uma segunda parte da lei que fala o seguinte: desde que o titular ele não esteja satisfazendo o mercado nacional, né? E esse satisfazendo a gente pode ler não só com quantidade, porque na época do Efavirenz a gente tinha abastecimento,
mas o preço não era condizente com o que o poder público podia pagar. O tratamento da AIDS é um tratamento quase todo custeado pelo SUS. O que a gente tem visto dos hospitais públicos lotados, acho que talvez não seja diferente, né? Então a gente vai ter, se não quase toda, Sim. uma grande parte custeada pelo SUS. Os projetos de leis, eles vieram para flexibilizar, direcionando ao Covid. Então nós temos 3 projetos de lei. Hoje, na verdade, a gente tem, eu diria, um correndo na frente, porque a gente tem um projeto que ele é suprapartidário, o que reúne diversos partidos, inclusive partidos que Da politicamente base e exatamente. são em lados opostos, normalmente, o que é excepcional. O William, que está me lembrando, é o artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial, que esses PLs eles procuram flexibilizar. Então, Sim. eu chamo atenção a esse PL que eu diria que ele está correndo na frente, porque ele está inserido numa espécie de comissão especial. Ele tem um andamento, talvez, último de 2, 3 dias atrás no Congresso. E ele, na verdade, reúne todos os 2 PLs anteriores. E, se eu não me engano, se todos não se juntaram, quase todos os deputados que apresentaram os 3 PLs estão se juntando nesse terceiro. Então, é o Tem PL. ali também no projeto, ele também tem um objetivo que é tentar, né? Esse eu acho que é um dos artigos que, se o PL passar, vai acabar sendo questionado. A gente conversou sobre isso ontem, mas é tentar pré-fixar o valor, né? O percentual de royalties para a indústria, para os inventores dos medicamentos que vierem a ser atingidos por ele, né? Medicamentos e aparelhagem, não só medicamentos. Esse PL, eu vou pegar uma cola aqui que sou péssima de número, minha colinha, PL 1462 de 2020, que é esse PL que eu acredito que, se tiver algum tipo de discussão, é ele que vai estar à frente, é o que está em andamento. Primeiro ele retira aquele requisito que eu falei, olha, a gente tem uma segunda parte da lei que ela diz se o titular não estiver satisfazendo o mercado. Esse requisito cai. Então, ele determina que, de ofício, diante da emergência nacional, inclusive com a declaração da própria MS, mas a gente tem a nossa, então a gente também não precisaria recorrer a isso, ele pode ser decretado de ofício essa licença compulsória. Então, a gente já tem a primeira flexibilização. A segunda é que você já pontuou, Viviane, hoje, na licença compulsória, o titular com os interessados, eles discutem um Primeiro, valor. Se não se chegar a um dado comum, a licença acontece, mas o NPI vai decidir qual vai ser, afinal, esse valor. Então, quando o PL traz isso, ou ele derruba uma discussão que vai ter, ou, como a gente conversou, como eu também concordo com você, que é a parte mais polêmica desse PL, ainda que ele caia, não é um prejuízo, eu acho, não. do benefício que o PL pode trazer. E aí ele Não, direciona. não, de forma alguma. Eu acho que, na verdade, o objetivo ali, ao tentar pré-fixar, é justamente ganhar tempo, né? Acho que, acima de tudo, o projeto ele pretende flexibilizar a legislação que a gente já tem, que já autorizaria, né, um licenciamento compulsório nessa hipótese que a gente está vivendo, por uma questão temporal. Qualquer medicamento que venha a ser descoberto, a intenção de você já pré-fixar a remuneração é muito claramente um dos mecanismos de não paralisar uma discussão ao longo do tempo e oferecer o mais rápido possível para a população qualquer medicamento que venha a ser criado, né, para o combate ao Covid. Pelo menos é o que me Medicamento, parece. ou O um medicamento ou respirador, aparelho. uma máscara, né? A gente está falando de qualquer tecnologia afeita ao Covid. Ele já diz, na verdade, ele também, outra coisa que ele adianta para a gente, ele já diz qual é o tempo, enquanto durar a pandemia. Então, de novo, a gente tem aí uma demarcação, uma delimitação. Um outro benefício, e é um benefício muito interessante e que a gente consegue, eu acho que, perceber, infelizmente, entender e perceber quando a gente está no meio do caos que a gente está. A lei, ela permite licença compulsória para patentes. O projeto, ele propõe que pedidos de patente também se submetam à licença compulsória. E aí a gente pensa assim, poxa, mas pedido de patente por quê, né? E aí, quando a gente vive o caos que a gente está vendo e que
tá o mundo inteiro pesquisando a mesma coisa, né? E ninguém encontrou nada ainda. Ele é importante, ainda que venha um pedido que entenda que aquela tecnologia seja para qualquer tipo de tratamento do Covid, ela também seja sujeita à licença compulsória. E aí, nesse caso, óbvio que o royalty ele só vai ser devido quando esse pedido se tornar patente. E aí, o que eu também não vejo insegurança jurídica, Viviane, a gente tem, por exemplo, consignação judicial de valores. Sim, desde Então, que, né, o royalties, quando vem a ser estipulado, ele pegue todo o período pretérito em que já foi exatamente. E eu acho que para explorado, derrubar né? a segurança, a gente pode ter consignação. Sim, pode Olha, ser uma tem um ponto de consignação. juízo em que está a consignação dos valores e que, enfim, essa patente vindo a ser concedida, o titular vai lá e retira o valor. Então, É, eu continuo não vendo insegurança jurídica. é só importante ressaltar, porque talvez, né, quem não habite muito esse mundo de patentes, que por mais que o INPI esteja tentando privilegiar os projetos, né, os pedidos de patentes ligados à Covid, o tempo de exame não é baixo, né? Numa patente normal, uns 4, 5 anos, pelo menos, né? Nesse procedimento acelerado, a gente espera que seja mais efetivo, mais rápido, óbvio, mas, assim, tal qual nós estamos aqui em home office, tenho certeza que o próprio INPI também está com o seu funcionamento mitigado, com o seu pessoal em home office, então também acho que a ideia do projeto nessa linha é também contornar essa realidade temporal, mais uma vez, sempre com o objetivo de trazer esse medicamento ou esse equipamento para uso imediato, né? O último grande dado que a gente tem de pesquisa é que era uma patente de medicamento, esse é um dado antigo, deve ter uns 7 anos, de que uma patente de medicamento, ela tinha um exame no NPI em cerca de 11 a 13 anos. Hoje, Maior ainda. desde 2019, a gente tem o projeto de backlog do NPI, e que o NPI está acelerando os exames de todos os tipos de patente. É um processo que me parece estar dando muito certo. Servidores de qualidade a gente sabe que a gente sabe que tem Sim. exames de qualidade. O NPI no home office saiu na frente da gente, porque o NPI já tinha servidores em home office antes, já era uma prática adotada, então ele ainda está mais um pouco um passo à frente da sociedade. A gente que é advogado, que está desesperado em casa, o NPI em parte Eu já não está. tranquilo. Eu tô Graças a Deus. desesperada. Aqui eu já tinha estruturado para ficar em home office já desde antes da pandemia, sempre que fosse necessário. Então, esse eu me salvei. E um segundo, a Beta fez uma pergunta aqui, ela pergunta Eu se seria vi. razoável a estipulação do percentual, estipulação prévio. Eu confesso que isso para mim não seria uma interpretação muito jurídica, né? Porque, e aí confesso, enquanto advogada, enquanto professora, não sei muito, não sei fazer esse cálculo. Eu acho que e por isso o NPI é o árbitro para decidir quando as partes não chegam, né? Ao Eu valor. acho que, assim, como a gente comentou, né, vai ser certamente o dispositivo mais questionado desse projeto de lei, se passar. Mas acho que dentro do contexto que a gente tem, é uma tentativa, né, mais uma vez, de evitar uma discussão, de conseguir trazer esse medicamento, esse equipamento para uso efetivo o mais rápido possível. E mal ou bem, concordo que é muito complicado você fazer uma fixação de percentual de forma geral e restrita, né, sem considerar investimento efetivo, naquele medicamento em si, até porque, e aí já puxando o gancho para o próximo assunto, a gente pode eventualmente estar falando aí de uma patente de segundo uso, né, que é super questionável também. É, mas eu acho que, de qualquer maneira, aquilo pelo menos garante um mínimo, até para o próprio titular da patente, um mínimo de remuneração. Então, dentro das possibilidades, é melhor do que nada, né? É melhor do que você ter que esperar uma discussão e o NPI já sobrecarregado, ter que fazer uma fixação, mas não, eu tenho certeza que vai ser o dispositivo que, ainda que passe ou ainda que se mantenha, né? Porque a gente está falando aí de uma situação emergencial, certamente a gente depois vai ter algumas disputas questionando o percentual adotado e sua efetiva razoabilidade caso a caso, né? E depois, assim, ainda que. E o caso a caso, a gente também pode ter o judiciário depois aí nesse Sim, meio, para, enfim. Então, eu acho que a discussão é ótima. Chamaria economistas, óbvio, e pediria dados das empresas
para essa discussão, acho que é uma discussão saudável, mas ela não impede, né? A gente pode seguir licença Sim. compulsória e os valores devidos, vai ter ali um caixa, e isso não impede. De novo, a gente não tem insegurança jurídica. Agora, sobre o segundo uso, é um tema, eu acho que mais controverso que a licença compulsória, né? O segundo uso, a licença compulsória a gente tem na legislação brasileira, né? Então, a Sim. gente está falando, olha, a lei prevê, tá bom? O segundo uso, a legislação brasileira, ela não prevê. A legislação que prevê, a nossa não prevê. O INPI, ele aceita hoje, né? Na verdade, o segundo uso debatido, a discussão é exatamente o segundo uso médico. Acho que os outros segundo usos não é que não ocorra, mas não há grandes discussões. E aí, de novo, acho que o segundo uso médico ele entra em discussão, porque a gente tem, de novo, aí Tem a todo um saúde, custo de testagem, né? Também. Você vai ter testagem. até para o segundo uso, você vai ter que passar pelas mesmas fases de testes clínicos, até que você consiga liberar para esse segundo uso, por mais que a substância já exista, né? A gente teria hoje, assim, se puder, citando que a gente está falando do Covid, né? O que talvez pudesse acontecer. A gente teve, e aí não sei em que pé anda a pesquisa, mas a gente teve notícia de que o Caletra e o Lopinavir, não, o Caletra, que é Lopinavir mais Ritonavir, ele foi ou está sendo testado, um antirretroviral usado no coquetel da AIDS, mas que ele estava sendo testado para o Covid. O Caletro, o medicamento, o Lopinavir e o Ritonavir, são moléculas que têm algumas diversas patentes, não são poucas, mas são patentes, assim, e por que segundo uso, né? As patentes que eles têm hoje, ou pedidos se tiverem, mas como são antigos, eu acredito que já tenham todos Acho que já patentes. estão patentes já. Todos já, não sei, acho que não tem mais nenhum pedido. Por que segundo uso, né? Quando a gente pede uma patente, a gente pede, eu falei, resolve um problema técnico. Então, o problema, a solução para o problema técnico, o problema era o vírus da AIDS. Então, a reivindicação da patente é retroviral. A Ana está falando aqui do Anitta para verme. Mas eu acho que o Anitta já não é mais patenteado. Eu não sei também se ele foi usado para o Covid, mas enfim. E a Você tem gente. alguns medicamentos já não patenteados que estão sendo testados em segundo uso, né? É, Ivermectina, o Anitta, eu não sei se é ivermectina também. Eu acho que é uma outra substância. Cloriquina, mas nenhuma dessas substâncias hoje está protegida por patente. e elas, quando foram, ou as que ainda estão, elas estão protegidas para aquelas doenças, para aquele vírus, ou para aquela bactéria, ou para aquela determinada que foi a pesquisa. Então, quando a gente tem hoje um uso, né, uma pesquisa direcionada ao Covid, esse é o segundo uso. A minha reivindicação vai ser para o tratamento, para a cura, o que seja, para o Covid-19. Então, por isso, um segundo uso e muito discutido. Lívia, voltou. Voltou. Ele aceita, o judiciário. O NPI aceita a patente de segundo uso, o judiciário aceita a patente do uso. A minha observação é que eu acho que um cuidado que tem que ter na patente de segundo uso é que talvez a aferição da atividade inventiva, né? O que é atividade inventiva? O que não é óbvio para o técnico no assunto. Essa não obviedade, numa patente de segundo uso, eu acho que ela tem que ter feito uma apuração mais rigorosa. Então, para mim, Assim, acho que mais do que isso também, né? E aí, imaginando não medicamentos que ainda estejam eventualmente sob proteção patentária. Mas vamos imaginar o caso de uma ivermectina, por exemplo, que já não é objeto de patente, que alguém faça um pedido de patente de segundo uso se ela efetivamente se comprovar efetiva em relação ao Covid. Acho que a gente vai ter aí uma série de problemas, né? Quando é o caso de medicamento que já está liberado a domínio público. Primeiro que eu já vou ter uma série de produtores cujos direitos precisam ser respeitados, porque eles já vão estar fabricando, e que é né? para outro. Que é para outra coisa, né? E que vai acabar sendo usado. Não tem como você impedir o uso, né, de um medicamento que já está sendo liberado, já foi, né, já é objeto de domínio público, já é produzido, né? Ainda que para um uso novo, quem já produzia não pode ser atingido por essa patente de segundo uso, né? Até
há essa ressalva na nossa legislação de que se você já utilizava uma invenção antes dela ter sido efetivamente domínio, a gente vai cair até na discussão de o quanto ela efetivamente já era objeto de domínio público no sentido de já ser conhecida, né? Você tem que preservar o direito dessas pessoas que já produziam. Então, no caso de um medicamento que já caiu no domínio público, a patente de segundo uso ela é mais complexa ainda. Até porque, a rigor, por mais que você tenha assim, um segundo investimento nessas pesquisas adicionais para você conseguir comprovar o segundo uso daquele medicamento, a eficácia, né, nesse segundo uso, a verdade é que a pesquisa maior está efetivamente na descoberta daquele princípio ativo. E, teoricamente, se a patente caiu, aquele investimento já foi remunerado, né? Então, eu acho que é Exatamente. mais um. E lembrar que esse tempo, esse prêmio que o Estado te dá de interditar o mercado por esse tempo, é para que você tenha a chance de recobrar investimentos e lucrar, mas também uma patente não é garantia de sucesso. Porque o Exatamente. Estado não está te garantindo isso. Sobre o segundo uso, tem um artigo muito interessante da Ana Paula Gomes. Ela é do NPI. Ela é examinadora, se eu não me engano. E ela traz um estudo em que ela faz todos os conceitos e ela traz os dois lados, na verdade. E aí eu separei alguns argumentos contra o segundo uso e favorável ao segundo uso, em que a gente toca em assuntos que a gente falou aqui de outras formas. Então, por exemplo, quando é um argumento favorável ao segundo uso, ele fala o seguinte: olha, uma patente farmacêutica ela demanda um investimento muito grande. Muito alto. Milhões para bilhões, essa é a verdade. O segundo uso, a gente tem um investimento menor, porque já passou-se de algumas fases, já conhece aquilo ali, então você vai redirecionar o uso. Você vai direto para a fase do exame clínico, efetivamente, né? Do E, teste clínico. Que o resto exatamente. já foi, segurança já foi, já provei em animais, já. Você vai ter ali um exame laboratorial para tentar efetivamente ver a efetividade do fármaco em relação a essa segunda doença e tal, mas uma boa parte dos estudos você consegue aproveitar, né? E de outro lado, e aí fala assim, bom, já que a nossa indústria brasileira farmacêutica, ela é uma indústria, aliás, nossa indústria como um todo, né? Nós somos um país mais jovem industrialmente falando, poderia ser benéfico, porque como demanda menor investimento, talvez fosse um caminho aí para que as nacionais tivessem mais patentes. Esse é o argumento que ela traz. É que o Brasil ficou um pouco com uma pecha, né, no mundo inteiro, de nossos laboratórios, pelo menos, eles são muito mais conhecidos por copiagem, né? É, Infelizmente. Mas é, é, não é que eles tenham se especializado nisso, eu acho que justamente falta, e aí até comentando um comentário que ficou lá em cima da Vanessa, que está sempre prestigiando aí as nossas lives sobre o TRIP ser só bom para os países desenvolvidos. Eu não acho, eu sou uma pessoa que advoga a favor das patentes. Eu efetivamente acho que elas são, entre aspas, um mal necessário, porque efetivamente você não vai fazer pesquisa sem imaginar um retorno, né? Não é você precisa, né, daquele retorno para ter um estímulo, né? É uma forma de premiar as invenções. Eu acho que o problema está muito mais numa premissa anterior, na falta de investimento em pesquisa que a gente, infelizmente, tem no Brasil. Se a gente investisse em pesquisa, a gente certamente teria aí laboratórios menos famosos pela copiagem só, né? exatamente. E quando a gente fala investir de todos os lados, né, Viviane? A gente Sim, tem há anos o budget das universidades, dos laboratórios, reduzem. Aliás, sim, laboratório público hoje, a gente vai lembrar da Fiocruz e só. e outro laboratório. Exatamente. E aí tem que, sei lá. Então a gente não tem, o que é muito importante, e não é que a indústria não vai ter, não, óbvio, queria várias indústrias privadas nacionais fazendo. Mas a gente tem que lembrar que é um país que está em desenvolvimento. Então a gente Sim. não tem isso. E a cada ano a gente vê cortes do CNPq e a pesquisa. Agora mesmo, a gente viu que pesquisadores que estão trabalhando em frentes diferentes para o Covid tiveram bolsas cortadas. Não, a gente tem uma série de problemas em relação à pesquisa no Brasil, não só de investimento.
a própria formação do conselho, e especialmente quando você vai falar de medicamentos, liberação de população para teste clínico, é uma formação complicada, né? Você infelizmente não tem ali no conselho só técnicos. A gente tem padres, gente, não tem sentido, desculpa. Independente de religião, é uma coisa bem complexa. E aí eu acho que é papo para 5 dias. E uma provocação que eu faço, Viviane, na patente de segundo uso, que eu acho que sem provocação fica sem graça o debate, né? Então eu sempre Claro. brinco com alunos que tem que jogar um fogo ali na lenha para. Certo que, assim, eu advogo de que tem que ter uma apuração mais rígida, assim, nessa atividade inventiva, né? Até para a gente não cair numa descoberta, porque descoberta a gente sabe que a lei não protege, o que ela protege é a Sim, pesquisa frente a um desenvolvimento. Será que, assim, todos nós estamos de acordo de que existe um custo e um tempo menor na patente de segundo uso? Será que seria o caso da gente encurtar acho o que período sim. de adoção? Quer dizer, porque Acho aí que eu acho que sim. talvez a gente pondere interesses, olha, porque ele já teve, se a gente entende, e quando eu falo a gente, o TRIPS entendeu, o mundo entendeu que o prazo geral de 20 anos de depósito é um prazo em que você tem tempo de retornar investimento e lucrar. Né? Não há grande Sim. discussão sobre isso, todo mundo adotou. E então, será que. E também todo mundo concorda, partindo de todas as premissas, todo mundo concorda que se tem menos investimento, por que a gente não adentra nesse assunto? A gente sai da guerra. O William até lembrou, a Anvisa, enquanto o NPI ele aceita, ele faz exames, a Anvisa ela é contra a patente de segundo uso. Hoje, Tem um caso do Viagra, ele tá lembrando a, aqui. a patente, a Anvisa hoje ela não dá mais pareceres sobre patenteabilidade, né? É uma discussão que ainda, se ela pode ou não, ou se ela só tem que olhar mesmo o aspecto sanitário, mas enfim, ela de vez em quando vai lá e emite, ainda que não no processo administrativo, mas de alguma forma emite suas opiniões, são pesquisadores tão relevantes para a sociedade quanto os do NPI. E por que a gente não enfrenta o assunto, né? Então, ok, ela existe, teve investimento, vamos dar um prazo menor. Sim. No Talvez seja caso justo do. para a Eu sociedade. concordo com você, que eu acho que o prazo teria que ser menor. Até uma pergunta aqui do William falando do caso do Viagra, né? Porque o Viagra, na verdade, ele foi um medicamento originalmente criado para coração, né? E o grande efeito dele veio depois. Mas, salvo engano, William, no caso do Viagra, o pedido ainda não tinha sido objeto de exame e eles fizeram uma ratificação. Então, eu acho que a patente já saiu para o uso que a gente tem hoje. Acho que ele não chegou nem a ser comercializado para medicamento de coração. Acho que foi esse uso mais específico. Eu acho que ele foi já descoberto, né, durante a testagem clínica, salvo engano. Não, a patente do Viagra ela teve outros tipos também aqui no Judiciário Brasileiro de discussões. Hoje é uma patente que já expirou, teve patente, mas expirou pelo tempo. Sim, E ele falou que da descoberta é porque a gente tem aí o que a indústria criativa chama do storytelling, né? A história bonita contada pelo laboratório é que eles descobriram esse uso para impotência. Mas a gente não sabe se isso é um storytelling que foi o marketing que criou e é muito mais fácil você se comunicar com o consumidor desta forma sim. ou se foi tecnicamente falando. Então, É. e é algo que eu acho que a gente nunca vai descobrir. E na graça, talvez a graça da discussão esteja aí. Com certeza. Lívia, eu queria te agradecer muito, né? Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu vou precisar desconectar para trazer o William, que vai debater comigo agora, né, em nome do Terra Sarmento, nosso parceiro, Terra Sarmento Rocha. E te agradecer muitíssimo. Patente, medicamentos é um tema que, enfim, é um pouco xodó para mim. A gente normalmente sempre teve, até brinquei com a Ana, né, em lados adversos da disputa. Mas eu acho que a graça é justamente essa, né? É ter efetivamente as duas formas de visão diferentes, né? Obrigada, Viviane. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vou ficar aqui assistindo você e o William agora. Então tá joia. Obrigada, Lívia. Um Tchau, beijo. tchau.
colocando o William, gente. Só um minutinho. Já tá só aguardando o William entrar. Oi, Vivi. Oi, Tá me William, ouvindo? tudo bom? Tudo bem? Tudo. Opa, acho que Nossa, hoje não mais uma teremos vez. problemas técnicos, hein? Hã? Acho que hoje Entendi. não teremos problemas técnicos. Não estou te ouvindo com delay, estou te É, ouvindo bem. e, do, e dobradinha essa semana, né? Essa Dobradinha, semana. Duas lives dobradinha. seguidas, Mais com uma a gente pede convidados e música. assim. Não, e excelentes convidados, acho que bem esclarecedor o tema, né? Eu acho que a gente está privilegiado com esses convidados para as nossas lives. É verdade, é verdade. E aí, mais uma vez, privilegiando aqui quem está assistindo a gente, também tem um comentário da Carol falando que no caso de medicamentos que já estão no mercado, eles acabam também caindo no segundo uso off-label, né? Off-label fora da receita, né? Que é justamente essa questão de segundo uso. E sim, concordo com você. Exatamente o que a gente até já tinha comentado, que no caso de medicamentos que já caíram em domínio público, é mais complicado ainda a questão de segundo uso. Mas, William, queria ouvir um pouquinho de você também sobre esse tema e acho que uma das perguntas que eu imagino que vai ser, que venha a ser feita, e eu já vou te provocar, é a seguinte: imagina que a gente tenha efetivamente um medicamento que seja descoberto, testado e efetivamente objeto de uma patente no exterior, né? A gente sabe que até a liberação dele no Brasil, e a gente tem alguns casos recentes que não envolvem Covid, como é o caso do princípio ativo até da cannabis, né, para tratamento de epilepsia. É possível alguém que está efetivamente sofrendo com Covid, etc., pedir, né, em juízo, e aí já lembrando um pouco o que aconteceu aí já com a cannabis, exigir do Estado que efetivamente passe a fornecer esse medicamento na sua rede pública, né, para tratamento da Covid? O que você acha? Ó, que pergunta delicada, né? Bem, a gente está num momento pandêmico, um momento de reflexão também sobre as urgências que tem surgido, né? E o que a gente pensa assim, na verdade você citou o exemplo da cannabis e tudo, mas várias outras situações estão surgindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá, ok. É porque congelou um pouco para mim, mas então tá. O que acontece então? O que a gente observa, as prioridades que surgem, né, não só para a população, e a gente percebe que isso já aconteceu antes, até naquela polêmica do medicamento da universidade, não sei se foi Campinas, e que algumas pessoas entraram na justiça pedindo o fornecimento do medicamento, e que a gente está novamente diante de uma situação parecida, que a população começa através de redes sociais ou propaganda até mesmo governamental, mas eu digo governamental, às vezes de alguns governos do próprio governo, que propaga determinado medicamento e a população começa a achar que aquele medicamento é a solução e começa a exigir do médico a utilização daquele medicamento. Então, alguns países vêm avançando nos estudos de alguns medicamentos e começa a anunciar, eu acho que é um momento que a gente está vivenciando em termos de patentes médicas, um grande bingo, que quem gritar bingo primeiro vai usufruir dessa, dessa, dessa glória inventiva, né, que a gente está imaginando. Acho que o salvador do mundo já não é mais o salvador da pátria. Sim. As pessoas que descobrirem a solução para isso, a vacina, vão sair na frente em termos econômicos, em termos de heroísmo também. E o que a gente percebe é o seguinte: estamos diante vale tudo, né? Que anunciam como alternativas várias soluções milagrosas. E vocês estavam falando aí a questão de segundo uso e tudo, e alguém, um pouquinho antes de eu entrar, fez uma pergunta sobre o medicamento off-label.
E a gente vê essa divergência entre NPI e Anvisa, e a Anvisa ela faz a autorização do medicamento, né, e automaticamente vincula os profissionais quando prescreverem o medicamento, prescreverem de acordo com o que foi registrado na Anvisa para utilização. E o esclarecimento sobre o off-label é justamente isso. Ele está fora daquela relação, mas alguém descobre que ele pode ser utilizado para aquilo. Não é nenhuma questão de patente, é uma questão de que alguém está recomendando a utilização de tal medicamento, como é o caso da cloroquina, que foi patenteada para a febre amarela, e as pessoas estão recomendando para o tratamento do Covid. E Sim. a classe médica, muitos estão resistentes, porque tecnicamente eles seriam responsáveis pela prescrição de algo que, inclusive, é crítico com relação à eficiência, se discute se vai usar no início ou no final, e aquela polêmica toda. Então, é uma questão que divide a pressa, a urgência, o processo lento de patente, como vocês mesmos mencionaram, e as soluções buscadas pela população para uso imediato. Então, aquela pressão popular, muita gente já fala em judicialização disso, de entrar para obrigar o profissional a usar. Vocês estavam discutindo sobre projetos de lei sobre patentes, e tem projeto de lei obrigando não só a autorização automática da utilização, ou seja, você afasta o sistema regulatório do país. Isso me faz lembrar também, assim, galopando um pouco nos pontos, mas que no ano passado, uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi a criação da Lei da Liberdade Econômica, que Sim. permitiu que os usuários de focar a obsolescência de normas, tendo em vista que alguma prática mais moderna ela não deveria aguardar a edição de uma norma técnica, tendo em vista que aquela prática já está reconhecida no mercado. Eu vi isso, sob o ponto de vista consumerista, com certo temor, porque uma norma técnica, para se consolidar, ela depende de um tempo de maturação, de verificação, de testagem, até mesmo que os técnicos, os cientistas homologuem o medicamento, os testes, assim como o processo de patente é lento, mas os testes também para homologação dos resultados também são lentos. Eles são testados in vitro, são testados em organismos vivos, são testados em animais, depois testados em seres humanos voluntários. Uma coisa até curiosa. Então, essa urgência toda para a utilização, até mesmo dos medicamentos off-label, pode comprometer Sim. A vida de muita gente. Uma coisa curiosa até em relação à testagem de medicamentos em si, é que os efeitos podem ser diferentes de acordo com o perfil da população. E não por outra razão, nós brasileiros, como somos um povo muito misogênio, nós somos cobaias preferenciais, entre aspas, né, no mundo, porque justamente a gente tem na formação do nosso povo toda uma mistura de raças e tal, que para testes de medicamento é um resultado muito interessante, porque você consegue ampliar muito, né, efetivamente a testagem da eficácia. É diferente de você testar numa população predominantemente ariana, por exemplo, né? Os efeitos podem ser diferentes. Então, a questão nós somos um povo efetivamente muito propício para esse tipo de testagem. Mas concordo com você, eu tenho um certo temor, por mais que a gente fique, obviamente, esperando, né, qualquer solução que possa trazer fim a essa pandemia. Por outro lado, a gente tem que fazer isso com segurança. Eu até acompanhei, não vou dizer nomes, mas eu tenho uma amiga que é médica, nem atua especificamente nessa área, né? Ela trabalha mais com oncologia, e a mãe dela teve Covid. E ela acompanhou a mãe de perto, e eu um pouco acompanhei o drama dela de ministrar para a própria mãe ou não cloriquina. Ela acabou decidindo ministrar, mas morrendo de medo, porque justamente você ainda não tem, inclusive, testagem suficiente para saber os possíveis efeitos colaterais. Né? E não é um efeito colateral em tese, que eu digo. O efeito colateral é efetivamente num organismo já contaminado por um vírus que a gente ainda não sabe muito bem como é que se comporta. Ela diz que foi uma das decisões mais difíceis da vida dela. Deu tudo certo, a mãe dela está bem.
O que não significa, pelo amor de Deus, que é a solução mágica, né, para todo e qualquer paciente que passe por isso. Nossa, eu imagino assim, eu acho que os profissionais médicos que estão atendendo os familiares, como você falou, eu acho que esse dilema que estão enfrentando e a pressão também de muitos familiares que, quando se tornam, assim, desesperados por uma medida urgente, pressionam também os profissionais de saúde Sim. a aplicarem isso. E a gente está entrando num momento que tudo no país se torna discussão política, né? Você citou o caso da cloroquina, já que dos medicamentos que são propagados como alternativos para a solução, eu, por exemplo, abri ali a página do INPI, o INPI tem um rol de medicamentos que estão sendo citados para a Covid, e desde patente registrada em 99 até 2008, vários outros governantes começam a citar um deles como solução, como alternativa, e a população começa a propagar isso, né, que é eficaz e tudo, pelo aspecto de influenciadores digitais, né, que começam a anunciar uma coisa, o alcance disso. Né? O exemplo também do discurso do presidente Trump, que citou como alternativa usar o desinfetante, né, injetável. Gente, e as pessoas tomaram. Teve uma incidência grande nos hospitais Pode americanos falar. de gente intoxicada por causa disso. Então, qual a repercussão? Sim, sim. E qual a repercussão disso? Esse problema. A gente sabe que existem lendas urbanas, que as pessoas testam uma coisa, um chazinho e tal. Eu fico horrorizado como que as pessoas estão dando credibilidade àqueles vídeos que passam por WhatsApp, que tem chá disso, chá daquilo e tal. Por outro lado, a gente até entende que as pessoas buscam alternativas, né? Que as pessoas querem realmente uma solução. Mas, assim, acreditar em qualquer coisa, a ciência, vocês falaram muito bem, aliás, muito boa a participação que a gente tem um alto custo de investimento na ciência. Nós temos valorosos pesquisadores no país que se dedicam a vida para isso, investem a carreira nisso, fazem justamente aquela questão de testes, né, de erro e acerto, até Sim. declarar algo registrável. Então não pode ser assim de uma hora para outra, você testar, não, deu certo com fulano, então testa para todo mundo. Eu acho que é um ato de desespero, acho que é um ato de guerra você sacar uma dessas substâncias, que na página do INPI está relacionada também, várias delas, sacar uma dessas como alternativa para o Covid e usar indiscriminada e temo, aí o aspecto de judicialização, temo por muitos profissionais da área médica que pensem em fazer isso de forma indiscriminada, porque eles estão entre a cruz e a espada. Se der certo, deu certo, tudo bem, mas se der errado, ele pode ser acionado pela família da vítima e tudo. Então a gente está num momento muito complicado. Eu cheguei a escrever um artigo que eu estava citando justamente sobre a utilização dos medicamentos off-label e tratei sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina também. E o que eu fechei no posicionamento desse artigo é que no final realmente estamos diante de um dilema, que o profissional Sim. médico ele segue a ética, ele tem que seguir os protocolos regulares dos seus conselhos profissionais, e também, mas no final ele atenta também para o desespero familiar de querer salvar uma vida, e aquela questão, de repente, a decisão de Sofia, né? O que ele vai fazer ali naquele momento. Ele tem uma responsabilidade, ele não é Deus, mas assim, ele tem uma missão divina, né? De salvar pessoas, e a pressão social que sofre com relação a isso também é muito grande. Lembrando aqui um pouco até a live que a gente teve com a Paula Periquito, né, da área médica especificamente, o maior cuidado que eu imagino para os profissionais médicos
efetivamente consentimento esclarecido, né? Eles têm que sentar com o seu paciente, não o paciente vai estar entubado, infelizmente, mas com a família do paciente, por mídia social, porque também não pode estar lá presente, né? Além de tudo. E esclarecer que, olha, não é um medicamento testado, a gente não conhece a eficácia, tem que ser muito claro em relação a isso, porque é exatamente o que você falou, se der certo, ele é Deus. Se der errado, ele também é o demônio. Você fica aí, efetivamente entre as duas etiquetagens bem extremas, né? É. A gente está caminhando até para o final, mas é interessante isso, porque a gente tem que pensar. A gente abriu essa live até para discussão técnica com relação à patente de medicamento, e a gente agora está finalizando até com relação à responsabilidade médica que pode surgir, e a aplicação da telemedicina, que nós estamos envoltos nesse momento de pandemia, de utilizar de algumas alternativas para o exercício da profissão. O ponto de vista que eu foco até é que isso tem que estar muito claro para o paciente. O paciente, não só numa situação de Covid também, mas como uma prática médica que deve ser, ele dentro do seu compromisso médico, dentro do seu compromisso profissional e o seu compromisso ético também, ele deixar bem claro o que ele está fazendo, o que ele está aplicando, porque a decisão pode não ser somente dele, é da família também. No momento que ele sabe qual é a melhor alternativa, tudo bem, mas os próprios protocolos do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, recomenda que o profissional se cerque de todos os cuidados e obtenha o documento de autorização da família, o termo de responsabilidade, que tenha evidenciado que ele passou todas as instruções para os familiares, ou seja, se pronunciar sobre o risco do tratamento, e não é só com isso também que ele vai se isentar da responsabilidade, mas ele consegue atenuar, e num possível processo futuro, uma responsabilização. Então a gente está diante realmente de muitas situações. Não dá para sacar uma alternativa de algo que está sendo utilizado fora do contexto autorizado pela Anvisa. Esses medicamentos, eles foram, como vocês mencionaram, foram patenteados com um objetivo. Sem entrar na discussão ainda de segundo uso ou não, a utilização dele fora da rotulagem registrada na Anvisa compromete técnica. Então, assim, ele tem que ter ciência do que está fazendo. Né? Eu acho que é mais ou menos um problema da pandemia também, diante de tanta dificuldade que ele está passando, vai servir também para a alteração de político que a gente está vivendo, de reflexão sobre normas, de sobreposição de agentes regulatórios e agilizar mais também as normas. A gente hoje está sendo discutido na Câmara o projeto de lei de medidas emergenciais que altera o direito civil. A gente não sabe o que vem por aí, se a Câmara vai alterar alguma coisa, mas a gente está tendo novidade o tempo todo. Ou é uma medida provisória, ou é uma lei que é sacada em regime de urgência. Então vamos ver o que vem por aí. É isso. Tem 2 minutinhos aqui, menos de 2 minutos para acabar. Antes de acabar, só para privilegiar mais uma vez a Vanessa Reis, que continua nos assistindo e que esclareceu que a questão de demanda por medicamentos ainda não autorizados já foi resolvida pelo STJ, é objeto do tema 106. Então, fica aí a orientação também para quem eventualmente fosse aventurar em fazer um pedido desse, primeiro dar uma conferida, né, para evitar qualquer problema. William, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Acho que foi bem legal a live de hoje, acho que é um tema bem interessante, né? Independente do meio que a gente, que cada um aqui atua, seja jurídico ou não. E mais uma vez agradecer também a participação da Lívia. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. A participação, agradecer a Vanessa aí também pela ajuda, tá bom? Até a próxima live pra gente. Até, um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.